Você tem ideia de qual é a egrégora que rege a cura taquiônica? Já se perguntou quem é que sustenta esse trabalho de cura ligado à quinta dimensão, a taquiônica? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a regência da egrégora sobre a cura taquiônica. Meu nome é Ronaldo Cagise, eu sou terapeuta, professor de cura taquiônica. Em primeiro lugar, acho importante a gente entender egrégora, né? Egrégora é um conceito que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma espécie de religiosidade, de culto, de rito. Egrégora é uma palavra que traduz a união de semelhantes. Quando unimos semelhantes com o mesmo propósito, com características e finalidades, e aí se a gente transpor para a energia, frequências vibracionais semelhantes, missões semelhantes, né? Podemos constituir egrégoras físicas aqui de pessoas imbuídas do mesmo propósito. Quando você une essas características que são de afinidade, sejam elas quais forem, você começa a formar um grupo coeso e este grupo coeso se torna mais forte. É a historinha, uma varetinha você quebra fácil, várias juntas não. A egrégora é o coletivo de uma força individual. Então a egrégora se une com forças afins, propósitos afins e se torna mais forte. E obviamente, se forem bons propósitos, que eles sejam grandes e cresçam, e esta egrégora também vai crescendo em sua força e em sua regência. Hoje, aqui para falar sobre a egrégora que rege, na essência, no seu dia a dia, tanto no aspecto físico da execução aqui, na matéria, quanto nos aspectos extrafísicos, no mundo astral, no cosmo, da técnica terapêutica de cura taquiônica. E não tem como nos referirmos à cura taquiônica sem voltarmos a nos referir à medicina ancestral egípcia, bem como ao amor incondicional do cosmo. Como combustível, a energia taquiônica, ou amor incondicional do cosmo ou do Criador, mais as egrégoras egípcias que sempre praticaram esta medicina ancestral, usando este tipo de energia em suas curas, desde o físico até o espiritual, acabaram que por forças afins constituíram esta egrégora que unida rege todos os aspectos da cura taquiônica. E quando eu digo todos os aspectos, desde os mais físicos até os mais profundamente cósmicos ou extrafísicos. Voltando um pouco na medicina ancestral egípcia, nós voltamos automaticamente, até porque era inevitável, os grandes médicos e profissionais que cuidavam da saúde de todo o povo egípcio, desde o mais pobre até a família real e o faraó, estavam vinculados às escolas de mistérios, e em especial a escola de mistério do Olho de Horus, a maior de todas, a que teve mais amplitude e a que mais se expandiu, inclusive externamente ao Egito Antigo. Civilizações ao redor do Egito também receberam os ensinamentos e a instalação de sedes da escola de mistério do Olho de Horus. E estes sacerdotes formados nessas escolas tinham como parte de sua formação a medicina e o tratamento das pessoas, com uma característica: não havia separação, não havia divisão entre físico, mente, emoção e espírito. A visão da medicina e desta força sacerdotal, da escola de mistério do Olho de Horus e de tudo que estava imbuído de sabedoria e conhecimento cósmico dentro dessas escolas, entendia o ser como um todo. Não havia divisórias. E esse ser, que ele era um todo,
precisava necessariamente ser tratado como um todo. Então, não havia só necessidade de uma egrégora que cuidasse do âmbito físico. Vamos trabalhar aqui a coisa da fisicalidade, da matéria, com os rituais e tal. Isso não era suficiente. Havia uma transposição para essa egrégora abordar e abranger outros aspectos extrafísicos e até cósmico e universais, porque este ser, na verdade, que estava lá a ser tratado, era um ser físico, mas ele era cósmico e universal. Então essa egrégora cria uma amplitude de ação que abrange todos os campos, com seres conduzindo desde aquela época em loco, né? Vivos e encarnados, e hoje não mais, mas na mesma regência no mundo extrafísico. A escola de mistérios do olho de Horus, onde Horus, eleito o senhor da vida na época do Antigo Egito, reinava sobre toda a existência da vida no planeta. E em honra à vida no planeta, não exatamente ao deus Horus, mas é o que ele simbolizava, esta escola toma a proporção de cuidar de toda a vida, em nome de um deus chamado Horus, aquele que tem a capacidade de tudo ver. Muito inspirador para quem estava lá dentro, porque teria a capacidade de tudo ver também. E hoje esta regência, obviamente, guardadas a ritualística e guardada todas as questões arquetípicas envolvidas na época, ainda continua regendo todo o trabalho da cura taquiônica. Então, a egrégora, ou esta força coesa cósmica, que está sob o comando de toda a cura taquiônica, é esta força entendedora dos aspectos, desde o físico do nosso planeta até os mais profundos e cósmicos e universais, que também regem o macro e o micro. Cito aqui em especial um componente desta egrégora, uma liderança bastante destacada desta egrégora, que na época do Egito Antigo era reconhecida como uma deusa, a deusa Maat, M-A-A-T. Maat, uma força cósmica, não era um deus fixo no planeta Terra, mas ela reinava sobre todo o cosmo, responsável por 3 coisas bastante simples: toda a verdade do cosmo, toda a justiça do cosmo e toda a ordem do cosmo. E como uma liderança muito forte da egrégora que rege a cura taquiônica, a própria cura taquiônica tem estas características muito fundamentadas em sua atuação, em seu trabalho e, em especial, em seus resultados. Olhar as verdades, boas ou não, captar estas verdades para que elas sejam ajustadas, colocadas da melhor forma, na posição correta, na ordem correta, e que elas sejam trabalhadas para deixarem de ser um obstáculo e passar a ser contribuintes para a sua evolução. E depois colocar esta verdade em ordem, já ressignificada em você, é parte inerente, essencial e talvez das coisas mais profundas num processo da cura taquiônica. Então, Maat, regência primordial do processo de cura, diz para você quais são as suas verdades, como ajustá-las e colocá-las em ordem. E quando isso acontece, o processo de cura, como já dizia Imhotep, o sacerdote mestre e mentor da cura taquiônica, quando você tem o alinhamento disto em você, o resultado é 0 doenças. E o propósito da cura taquiônica é levá-lo a um processo de reconhecimento das verdades
que não mais se ajustam a você, sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Trabalhar um ajustamento dessas verdades em todos esses campos e reordená-la de forma que agora ela passe a não travá-lo, mas assim possibilitá-lo o seu caminhar de forma fluida, saudável e equilibrada. Estamos aqui sobre a regência ainda da Escola de Mistério do Ordo de Horus, da verdade, da justiça e da ordem do cosmo e de nosso grande mestre e mentor de todo o trabalho, o pai da medicina ancestral egípcia, o sumo sacerdote Imhotep. E para quem não lembra do olho de Horus, eu deixei aqui só para a gente lembrar, este é o olho de Horus, uma figura que permeia a humanidade. Em grande parte dos casos, as pessoas não têm ideia do que significa, mas se fascinam por ele e tem um nível de propagação em todo o ser humano bastante grande. Por que será? Por que essa influência tão grande desse desenho em nossos dias a dias? Fica aqui meu convite para a gente... Olha um pouco para o olho que tudo vê. Cada um de nós tem um Horus instalado dentro de nós, o seu terceiro olho. Permita que este olho perceba as suas verdades, permita que ele veja qual a melhor forma de ajustá-las e permita que isso seja colocado em ordem. E que isso se estabeleça na sua mais profunda cura e no seu mais profundo e efetivo processo de autocura. É o que eu desejo para você e o que a cura taquiônica tem como objetivo principal. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu espero você no outro vídeo. Até já!